Bom dia, pessoal. Vou tentar ser bem breve. Eu preparei um material para conversar com vocês hoje, porque eu queria expor para vocês como está a Casa da Esperança hoje. Depois de 8 meses de mandato, eu queria trazer para vocês algumas coisas para a gente discutir. Vou estar aí no final do culto se alguém quiser conversar sobre, mas eu separei um materialzinho para a gente bater esse papo hoje, tá? Quando eu recebi o convite, uma pergunta que eu me fiz foi o que é a Casa da Esperança? Como que começou a Casa da Esperança? Eu queria só relembrar que a Casa da Esperança nasceu de um sonho dessa igreja. Ela nasceu de um sonho de levar o amor de Cristo para as pessoas mais carentes, para as pessoas que estão numa situação mais difícil que a nossa. A gente atuava lá no Fortunato Rocha Lima, no programa de desfavelamento da prefeitura. Então, auxiliando a construir casa, levando comida. E eu me fiz essa pergunta porque, depois de 10 anos de missão, eu não sabia muito bem o que era a Casa da Esperança. Eu separei alguns termos meio técnicos ali, mas hoje, a Casa da Esperança, ela se tornou e ela vem se fortalecendo nesse sentido como organização da sociedade civil. Em resumo, ela está se tornando uma ONG. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é importante a gente ter isso em mente. E aí eu separei um desenho ali para tentar explicar como que está funcionando hoje a Casa da Esperança. Ali no centro tem a diretoria ou a presidência da Casa da Esperança. A gente tem relação com a igreja, a gente tem relação com o voluntariado e a gente tem relação com o poder público hoje. Então, hoje, basicamente, quem sustenta o trabalho ali é o poder público. Tá? Qual que é o impacto que a gente vem gerando ali no bairro, no Fortunato, com o trabalho que a gente vem realizando? Existem, basicamente, aí, pelo que eu identifiquei, 3 pilares que a entidade atua lá hoje. Eu vou falar entidade porque é importante separar a entidade das ações da igreja, tá, pessoal? Proteção social é um dos pilares. Então, a gente promove um ambiente seguro ali para diminuir a exposição das crianças aos riscos que elas estão expostas ali no dia a dia. Então, seja ao tráfico de drogas, violência sexual, violência doméstica. A gente promove um ambiente seguro para 210 crianças diariamente para diminuir a exposição delas nesse caso. E assim, são diversas situações que a gente passa lá, que a gente vivencia, e que eu não tinha a menor noção que isso acontecia. Aqui em Bauru, a gente vê muitas vezes coisas no noticiário, que lá aconteceu no Rio de Janeiro, não, acontece aqui, a 15 minutos daqui. Então, a gente promove um ambiente seguro lá, a gente apoia as famílias e as comunidades nas necessidades deles. Além do atendimento às crianças, a gente tem um trabalho muito forte com as assistentes sociais, que visitam as famílias do bairro, que vão até as pessoas com alguma dificuldade, seja das mais diversas possíveis, seja de necessidade financeira, necessidade de alimento, alguma violência que tem sido sofrida ali dentro daquela casa. Então, a gente apoia essas famílias com as nossas assistentes sociais hoje e a gente busca fortalecer as relações familiares, o vínculo familiar. Por quê, pessoal? Hoje a gente fala aqui no nosso meio, pai, mãe, irmão, isso é muito normal para a gente. Qual é o significado de um pai? Qual é o significado de uma mãe? Nessas regiões da cidade, tem crianças que não sabem o que é isso. Que elas não têm noção da importância de um pai e, futuramente, da importância de ser um pai. Então, a gente está ali para tentar expor essas crianças a situações, a vivências, a experiências que, de alguma maneira, influenciem positivamente elas nesse sentido. De saber o que é uma relação familiar forte, porque a gente sabe que a família é o núcleo da sociedade. Então, a gente tem que, de alguma maneira, tentar proteger isso nesses locais, e isso está se perdendo. Aqui eu separei algumas imagens do impacto que a gente causa. Então, a gente tem um trabalho com o Bauru Basquete, que está acontecendo hoje, alguns trabalhos que a gente faz de plantio de mudas, atividades
que trazem para essas crianças um conceito de civismo, a importância de amar o seu país, de amar a sua cidade, uma alimentação digna. Isso aqui eu queria chamar muita atenção, porque hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os números que eu trouxe da Casa da Esperança, mas existem crianças lá que a alimentação que elas têm é a alimentação que a gente fornece. Então, ela chega, até uma curiosidade que a Marta me passou. Dia de segunda-feira a gente tem que fazer alimentação a mais. Porque essas crianças chegam no final de semana muitas vezes sem comer nada. E a gente promove ali, a gente trabalha no período contra-escolar. Então, na parte da manhã as crianças chegam, a gente fornece um café da manhã. E assim, gente, não é um cafezinho, é um café da manhã decente. É o mínimo de dignidade que a gente pode oferecer para aquelas crianças. A gente oferece um café da manhã, um lanchinho, depois um almoço, e aí a gente libera essas crianças para ir para a escola. Na parte da tarde, as crianças chegam, a gente oferece um almoço, depois um lanche, e depois, no fim do dia, a gente dá um lanchinho para elas ir para casa. Então, essas crianças em casa, muitas vezes, elas não têm nem isso, uma refeição. Às vezes, o máximo que ela tem é um saquinho de batata chips para comer ali. Então, esse é o impacto que a gente está causando ali no bairro. E aí, para o ano de 2022, quando eu recebi o convite, comecei a viver ali na Casa da Esperança, eu estabeleci um objetivo para mim, que era o ano do aprendizado. Porque a Casa da Esperança é uma realidade totalmente diferente do que eu já vivenciei até hoje, em todos os sentidos. E eu estabeleci para mim ali três pilares do meu ano de aprendizado, que é o conhecimento da realidade da equipe enfrentada ali, que a equipe enfrenta ali. Às vezes parece que é um café com leite ali que elas tomam ali, é docinho, e não é, gente. O trabalho que as meninas desempenham ali, que a Marta, a equipe dela, a Renata, enfim, é importantíssimo e é de alta qualidade. A gente está falando de profissionais extremamente competentes, sabe? Então, essas mulheres que estão ali, na sua maioria são mulheres, elas amam o que elas fazem, elas amam as crianças, elas amam o bairro, e eu busquei nesse ano conhecer o que elas enfrentam ali, tentar mapear, a gente mapeou diversas necessidades que existem na Casa da Esperança hoje e que precisam ser atendidas. E eu não falo necessidade só comida, dinheiro, tem as diversas necessidades que eu vou abrir um pouquinho aqui. E identificação de fraquezas e fortalezas da entidade. O que a gente faz bem e tem que continuar fazendo ou fazer mais? O que a gente faz mal e tem que parar de fazer? E o que a gente não faz e deveria fazer? Então, eu me norteei muito nesse sentido. E, em cima disso, a gente começou a mapear alguns números do que a Casa da Esperança faz, para tentar dar volume. Porque, muitas vezes, a Casa da Esperança parece que é uma turma de crianças que vem cantar aqui no final do ano e eu dou R$50. Então, não é isso que acontece lá, gente. Tem muita coisa que acontece lá. Para vocês terem ideia, por ano, a gente serve quase 56 mil refeições na Casa da Esperança. Para servir 56 mil refeições, é uma energia gigantesca que a gente tem que movimentar. A gente oferece ali, por ano, 240 horas em palestras. Essas palestras são importantíssimas. Às vezes, a criança vai escutar de higiene bucal na sua vida, ali na palestra. Ela nunca ouviu falar disso. Ou, às vezes, ela vai ouvir falar de violência sexual, violência doméstica, ali. Porque os pais, muitas vezes, não têm condição de orientar nesse sentido. No trabalho que a prefeitura financia ali no projeto, são oferecidas 2.400 horas por ano de serviço social ali. São 2.400 horas a menos que essas crianças estão expostas na rua. Isso nasceu de um sonho nosso, tá, gente? Isso é nosso. É a gente que faz isso lá. 170 horas, aproximadamente, de atendimento externo. O que é isso? Alguma necessidade que existe, as assistentes sociais vão até as famílias. Em média, a gente atende aí 170 horas por ano.
Então, é muito serviço que tem para ser feito ali e que é feito por ano. Financeiramente, hoje, eu quis trazer aqui porque foi algo que me impactou na hora que eu estava analisando os números. A gente custa, para existir como Casa da Esperança, em média, 55 mil a 60 mil reais por mês. É o que a Casa da Esperança precisa para existir. Desses 600 mil que eu separei ali, que a gente custou no ano passado, 600 mil foi a prefeitura que financiou. Por que eu quero chamar a atenção para esse ponto? Porque hoje, financeiramente, a gente representa lá dentro 2%. E a gente sabe que quem paga a conta é quem manda. Então, hoje, a gente está numa situação boa, o trabalho da prefeitura é excelente, a gente não pode menosprezar isso, mas, algumas situações, a gente fica meio refém da prefeitura, do poder público. Então, a gente precisa, de certa maneira, aqui os 50 mil são doações de terceiros, de voluntários, que, de alguma maneira, abençoaram ali a Casa da Esperança. E aí eu separei algumas dores que a gente está sentindo, falando um pouco aí dessa representatividade que a gente tem lá dentro. Eu separei 4 principais dores aí que, no meu entender, são as mais latentes. A primeira delas é a baixa participação da igreja. A gente precisa aumentar a participação da igreja lá. É fundamental isso, gente. Hoje, a gente tem a prefeitura financiando. O terreno da Casa da Esperança é um terreno que foi cedido para nós. O Danielzinho, acho que não está aqui hoje, mas ele foi no cartório, foi na prefeitura, consultou qual é a real situação daquele terreno, porque existe um mito de que aquele terreno foi doado e não tem documentação nenhuma que formaliza isso. Pelo menos não chegou para mim ainda isso, a gente está buscando. O terreno é da prefeitura, logo que está em cima é da prefeitura. Todos os funcionários são financiados pela prefeitura. Logo, quem dita a pauta lá dentro é a prefeitura. Então, eu não posso falar, por exemplo, de Jesus durante os horários de atendimento. A gente pode falar de um Jesus histórico, que aconteceu na história, mas fazer a nossa profissão de fé, aquilo que a gente acredita, que Jesus nos veio e nos salvou, a gente já não pode falar no horário de atendimento. A gente vai ter no mesmo horário um outro trabalho da prefeitura? Tudo bem. Por isso que a gente precisa da participação da igreja. A gente precisa de pessoas lá. Pessoas que tragam soluções, que tragam ideias, que promovam ações ali. Linkado a isso, a gente tem a alta dependência financeira do governo, que foi o que eu já comentei aqui. Quem paga as contas lá é o governo. A gente tem uma outra dor que a gente vem sentindo, que é uma gestão que eu chamei de não processual e não padronizada. O que é isso? A gestão fica muito dependente da pessoa que cuida. Então, se eu tenho um colaborador que faz determinada atividade, só ele faz aquilo. A gente não tem um processo ou um padrão que eu consiga replicar isso. Isso é uma das metas pessoais que eu tenho. Construir na Casa da Esperança um modelo que a gente consiga replicar. Por que não a gente ter uma Casa da Esperança no Nova Bauru? Por que não a gente ter uma Casa da Esperança no Meridota? São todos locais que a gente tem terreno e casas próprias, a gente não tem algo cedido. Então, por que não sonhar com isso? Mas para isso a gente precisa estabelecer alguns modelos. Outra dor forte que a gente vem sentindo é a inflação, muito consequência da pandemia. Então, quando a gente estabelece um orçamento todo final de ano, a Marta e as meninas trabalham muito para isso, aquele valor fixo a prefeitura deposita todo mês. Esse valor não é corrigido pela inflação. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente consome em média, estava falando com a Marta ontem sobre isso, se uma criança tomar 200 ml de leite por dia, vezes as 210 crianças, vezes todos os meses, a gente consome em média 10 mil litros de leite por ano. Isso sem contar o bolo que a gente faz, a visita que a gente vai lá e serve. O litro de leite hoje está girando na casa de 6 a 7 reais, dependendo do lugar que a gente compra. Então, eu gasto pelo menos 70 mil reais em compras de leite. Então, nesse sentido, a gente está buscando parcerias. A gente tem um irmão aqui da igreja que já se comprometeu com recorrência, doar o que a gente gasta em uma semana por mês de carne. Então, a participação da igreja, ela tem que ser pessoal, mas ela também tem que ser financeira e com o que você conseguir fazer.
Se você é um empresário de Bauru, conhece empresários, sabe que a gente consegue, com esses empresários algo que possa abençoar a Casa da Esperança, eu peço a ajuda de vocês, porque a gente precisa se mobilizar. Eu estou falando tudo isso, desculpa se eu estou sendo meio pessimista, mas eu acho que engenheiro é meio pragmático mesmo. Mas, se muda alguma coisa no poder público, a gente corre o risco de perder a Casa da Esperança. Eu já não posso falar de Jesus lá dentro, todos os funcionários são da prefeitura, então a gente precisa aumentar a nossa presença lá dentro em todos os sentidos. As ações que a gente tomou nesse ano para tentar minimizar essas dores foi convidar a igreja para participar lá. É até curioso falar convidar a igreja para estar lá. Mas foi o que a gente fez. E prontamente a equipe da UANSE respondeu. E eu queria agradecer aqui pela disponibilidade do Hannes e da Paty, que receberam a gente na casa deles, escutaram tudo isso que eu estou contando para vocês e levaram a equipe deles para lá. E uma vez por mês a gente atende lá, em um sábado, cerca de 90 crianças. Aqui a gente fala de Jesus. E por que não acontece todo sábado? Porque eu não tenho gente, porque eu não tenho pessoas. Então, se você está se sentindo compungido a querer servir, me procure a Paty, o Hannes. A gente precisa de pessoas lá. Os jovens, eu estou sentindo falta dos jovens lá. A gente precisa de vocês para poder levar o amor de Cristo para essas pessoas, porque o YouTube e o Instagram não vão se cansar de expor para essas crianças outras coisas que vão afastar elas de Cristo. Mas a gente não pode se cansar, a gente tem que estar lá. Então, uma vez por mês, a gente faz esse trabalho lá. Outra ação que a gente está tomando na Casa da Esperança é implantar um sistema de gestão integrado. Qual que é a importância disso? Assim a gente vai conseguir saber quem são as pessoas. A gente já sabe isso, mas é tudo muito manual o trabalho lá. Então isso demanda um tempo enorme das meninas. Tempo esse que elas poderiam estar dedicando a fazer mais visitas, a levar mais cuidado para as pessoas, a de fato fazer o trabalho de assistência social. Então, elas ficam muitas vezes presas no escritório. Outra coisa é a gente fazer uma gestão financeira mais transparente. Então, rapidamente saber com o que a gente está gastando, aonde a gente está gastando e saber quais são as nossas necessidades. Outra ação que a gente adotou para entender quais são essas dores, semanalmente, eu e a diretoria, a gente está lá na Casa da Esperança, com a Marta, com as funcionárias, conhecendo as dores delas, discutindo com elas soluções para os problemas que apresentam lá. Fora isso, eu e a diretoria, a gente se reúne semanalmente fora da Casa da Esperança para tentar ser o mais estratégico possível, né? Porque as meninas, a Marta, as meninas, elas estão ali na operação. Elas precisam de alguém que olhe de fora e pense quais ações a gente pode tomar enxergando a Casa da Esperança daqui 10, 20 anos. A gente vem repaginando o site e as mídias sociais, é um processo que está em desenvolvimento ainda. Essa é outra ação que a gente precisa. Eu, por exemplo, preciso criar algumas coisas que a gente quer divulgar, quer publicar, algumas estratégias que a gente tem, e eu preciso de pessoas que se disponibilizem a ajudar a gente nesse sentido, mas a gente já deu uma otimizada para as plataformas móveis do site, enfim. Outra coisa que a gente implantou, uma plataforma de doação para a Casa da Esperança. Então, às vezes, as pessoas queriam saber como ajudar. Hoje, a gente tem um canal exclusivo e dedicado para isso. Você pode entrar lá, cadastrar o seu cartão de crédito, fazer uma doação recorrente. Você não precisa ficar todo mês fazendo a doação. Você pode fazer uma doação por Pix, por boleto. Então, a gente tem essa possibilidade hoje. E aí, como que você pode me ajudar e ajudar a Casa da Esperança, a abençoar aquelas crianças que estão lá? Primeira coisa, gente, a gente precisa de pessoas para colocar a mão na massa. Eu tive muitas pessoas que me deram muitas ideias. Faz isso, faz isso, faz isso. Mas eu preciso de gente para pôr a mão na massa. Eu preciso de gente para pegar o computador e criar uma postagem lá no Instagram. Eu preciso de gente para poder divulgar a nossa plataforma de doações. Então, a gente precisa de pessoas que coloquem a mão na massa, que vão lá ajudar a Paty e o Hannes no sábado. Outra coisa, seja um doador recorrente.
Se a gente conseguir 100 pessoas que doem R$50 por mês, a gente já consegue um volume de dinheiro que muitas vezes pode suprir a necessidade das compras da cozinha. Outra coisa, divulgue para outras pessoas o que tem acontecido ali. A gente percebe que no próprio Instagram da Casa da Esperança faltam os irmãos da igreja. A gente tem poucos que se inscreveram lá, que compartilham aquilo que acontece. Então, divulgue a Casa da Esperança para outras pessoas, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, para expor ainda mais e conseguir ajuda ali para o nosso trabalho. Tá, pessoal? Esse é meu telefone. Se alguém quiser me mandar um WhatsApp, eu mando o link para vocês do portal de doações. Se tiver alguma ideia, tá aqui o meu contato, tá o portal da Casa da Esperança. E é isso. Obrigado, pessoal.